Olá, começa agora mais um 30 Minutos, programa criado e produzido pelos alunos do Centro Universitário Barão de Mauá. No programa de hoje vamos falar sobre cultura pop. E nosso convidado de hoje é o Cid Machado, professor universitário e produtor audiovisual. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Nós temos observado um grande avanço da cultura pop no país. E, por conta disso, várias pessoas têm várias definições diferentes sobre o que é ela. No caso, o que seria a cultura pop? Bom, vou dizer na minha visão também, né? Já que tem tantas, a minha é mais uma. Mas, de qualquer forma, é importante entender cultura, né? A origem da cultura que se divide basicamente em cultura popular e cultura erudita. Né? Então, a cultura erudita é aquela que vem da academia e vem de cima para baixo na sociedade. A popular é aquela que emerge da própria sociedade e toma a maior parte dela, né? Nessa manifestação mais menos formal, vamos dizer assim, mais espontânea. Né? E a cultura pop, ela é retrabalhada, é o que a gente chama da indústria cultural, né? Que a Adorno definiu, e aí isso é uma maneira de unir, de certa forma, características da popular e da erudita, e formatar isso para uma venda, né? É a questão da indústria cultural em ação. Professor, como e quando ela surgiu? Da cultura pop, como a gente entende hoje, o pop que a gente entende hoje, ele tem origem na pop art, né? Da década de 50 e 60, do famoso Andy Warhol, né? E todos aqueles referenciais, que foi uma geração das artes visuais que se apropriou da cultura da publicidade, na verdade, né? Dessa indústria cultural. Esses artistas já trabalhavam na indústria cultural e aí foram produzir arte, só que num viés crítico. Então foi uma reorganização desses referenciais. E depois o que aconteceu foi que que a indústria cultural absorveu isso e transformou isso massificadamente. Então isso foi vendido, né, e repetido e copiado e formatou mais ou menos o que a gente tem hoje de cultura popular, pop, né? Pop. Professor, por que a cultura pop cresceu tanto de uns anos para cá? Na verdade ela vem crescendo desde então, né? Desde a década de 50 para cá. Então acho que ela vem acompanhando mesmo o desenvolvimento do próprio capitalismo, né? Essa evolução, o acesso, né? A maneira de acesso a esse conteúdo que mudou radicalmente, principalmente com o advento da internet. Então isso eu acho que é uma tendência mesmo que acompanha o próprio desenvolvimento do capitalismo. E como que o público pode ter acesso a ela? Bom, antigamente esse acesso a essa cultura era restrito, então era restrito a guetos. Então você tinha que conhecer pessoas que tinham algum acesso a esse material e isso era reproduzido de uma maneira pequena. Hoje, né, com essa indústria cultural conectada, né, depois da internet, isso se tornou exponencial. Cid, existe alguma diferença entre a cultura pop e a cultura de massa ou ambas podem ser consideradas sinônimos? A cultura pop, ela está inserida na cultura de massa, vamos dizer assim. É que a cultura de massa, o próprio Adorno fazia uma crítica de que a cultura de massa parece que ela veio das massas, né? Foi criada pelas massas. Mas ele vem e critica e diz que não, que há realmente uma indústria cultural que estabelece certos parâmetros para serem consumidos pelas pessoas. Então as pessoas, elas compram essa cultura. É uma cultura que você não desenvolveu você mesmo ela, você absorveu de uma maneira dentro de uma relação comercial. A nossa equipe visitou o Junta Geek, que é um evento direcionado para os fãs e consumidores da cultura pop, que foi realizado em Ribeirão Preto. Vamos assistir um pouco do evento. Now's our time, there's no slowing down, babe. We are the people loving you. Don't look back, it's a roller coaster, baby. We are the everlasting truth. And so we sing and dance, never think about tomorrow, what it brings. For now, we're living in the moment. Won't you take a chance? We're moving with the future in our hands. So now, we're living for the moment. De que forma a cultura pop pode influenciar as pessoas na escolha dos produtos delas?
De uma maneira intensa, né? Porque se a gente for pensar, a cultura pop, ela já prepara o material para você consumir, não necessariamente de uma maneira crítica, né? Então, ela pode praticamente pautar o que você deveria estar interessado em, né? Então, é uma maneira, tem uma certa redução aí. Você não faz o seu caminho dentro da cultura. Não, esse caminho está traçado, fala, é por aqui, é aqui que a gente quer que você consuma e se identifique, e é tudo criado nesse sentido. Inclusive, como a gente pode ver no VT, tinha várias coleções de action figures, de quadrinhos. Isso se encaixaria aqui no caso, né? Como eles foram influenciados a comprar. Sem dúvida. Claro que é muito amplo, né? Se você pegar a questão dos filmes, da música e dos programas de televisão, são grandes. Claro que agora com a internet, né, os sites, blogs, vlogs, etc., também condensam isso. Mas os filmes trazem, aquela questão do multiplataforma, né? Então cada projeto cultural dentro dessa cultura pop, que é para ser consumida, ele até, na verdade, os estúdios estão pensando em projetos assim. Eles só aprovam, dados os orçamentos, tamanho de orçamento, em cima de projetos que vão render um universo de subprodutos para fazer essa indústria girar, vamos dizer assim. Então, por exemplo, projetos que não teriam esse apelo de subprodutos, né, seja de bonequinho, de revista ou de jogos, né, digitais, esses projetos provavelmente não chegariam até nós, ou não chegarão até nós por não ter esse apelo industrial. E qual o interesse que outros países podem ter em tentar influenciar as escolhas do povo brasileiro? A preocupação acho que nem é tanto assim, o que isso vai interferir no nosso país. Na verdade, é indiferente a qual país que eles estão interessados. São mercados que vão consumir e dar retorno financeiro para essas mega empresas. Então, no sentido, isso vai tomar conta do mundo inteiro, vai chegar em todos os cantos do mundo. Onde houver consumidores, essa cultura vai chegar e vai estar disponível para qualquer um comprar e consumir. Professor, a ascensão da cultura pop hoje é clara e a cada dia essa indústria cresce mais, juntamente ao consumismo. Como isso pode nos afetar economicamente? Principalmente num contexto em que você tem um acesso a crédito mais facilitado hoje em dia, quem não tiver um controle, né, dos seus desejos, do consumo, realmente vai entrar numa dívida enorme, porque a oferta é muito grande, né? Tem uma gama muito ampla de produtos, que até nós podemos ver no VT, né? É uma gama muito grande, quer dizer, é impossível você não encontrar algo que você esteja interessado dentro daquele universo que é proposto para você consumir. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com Cultura Pop. O novo é desafiador. Eu não sei até onde a tecnologia pode chegar. O que eu sei é que na Barão eu aprendo na prática, com o apoio dos professores, uma aceleradora de startups que me dá maior força para inovar e com parcerias internacionais para intercâmbios. Bora! Aqui na Barão eu tenho prática. Prática para encarar o que der e vier. Processo Seletivo 2018. Barão de Mauá. Inscreva-se. barãodemauá.br. Voltamos com o programa 30 Minutos. E no bloco anterior, vimos que à medida em que a cultura pop vai se disseminando na sociedade, alcança um público cada vez maior, podendo ter influências nas escolhas culturais das pessoas devido à sua grande atratividade. Cid, podemos dizer que há pontos positivos e negativos na cultura pop? Sem dúvida, né? Principalmente em relação ao lado positivo, é o acesso, né, a esse material, por mais que seja um material reduzido, né, sintetizado, ele tem um alcance muito grande. Então, e forma uma identidade, um grupo bem amplo, passando por cima das questões de nacionalidade, de identidade, né?
cria algo em comum, algo no mundo inteiro, inclusive. O lado negativo é justamente por essa velocidade, pela simplicidade, é um consumo rápido, é quase uma cultura fast food, né? Então você não trabalha elementos para poder chegar e compreender essa cultura, por que ela se formou, ou existe um mundo fora dessa cultura, porque a segmentação, quando é exagerada, também até tem tendência a restringir demais, né? Essa relação entre as próprias pessoas que consomem esse tipo de produto. Então, isso eu destacaria como positivo e negativo, né? O acesso amplo e a questão da rapidez e de um consumo efêmero. Existe faixa etária para apreciar esse tipo de cultura? Olha, é uma cultura que foi inicialmente concebida para os jovens, né? A questão tanto da música, do rock e tal. Então, na verdade, por mais que tenha iniciado com o jovem ou adolescente, aqueles jovens e adolescentes daquela época cresceram porque se tornaram idosos hoje. Então, na verdade, isso não quer dizer que eles não tenham acesso a essa mesma cultura que foi se desenvolvendo ou não tenham interesse, né? Então, hoje é muito mais amplo esse espectro aí de faixa etária, etc. Cid, qual seria o público-alvo dessa cultura pop? O público-alvo é muito amplo, né? Como eu já falei, são muitas manifestações e vão atingir vários públicos. Então, o que acontece é que tem a segmentação, muitas vezes, né? Então, muitas vezes não há mistura das idades, mas as idades separadamente vão consumir em grupos o que é de seu interesse, dentro do seu recorte. O Junta Geek, realizado no mês de setembro deste ano em Ribeirão Preto, além de atividades, também reuniu vários cosplayers. Vamos assistir mais um pouco do que foi esse evento? Nós vimos que dentro desse movimento cultural tem uma prática adotada por muitos conhecida como cosplay, que é quando a pessoa se caracteriza como um personagem de um quadrinho, de algum filme ou de alguma série. Na sua opinião, Cid, o que faz com que as pessoas queiram se tornar cosplayers? É uma pergunta complicada, né? E eu acho que deve variar, essa resposta deve variar de cada pessoa, né? Que escolhe. O cosplay é uma forma de expressão, né? Eu acho que isso que é importante de salientar. Então, cosplay, costume play. Então é a questão do quê? O uso da fantasia e não fica restrito a que nem uma festa fantasia. Você põe a roupa e vai lá e se diverte de qualquer forma. O cosplay não. Ele tem esse compromisso de ter uma performance ligada àquela personagem, ele certamente se identifica com aquela personagem em vários níveis, e inclusive hoje é até profissão. Então, esses grandes eventos pagam cosplayers para se apresentar, ou pela internet mesmo. Então, tem um campo que está crescendo cada vez mais. Então, eu não saberia te afirmar exatamente que todos têm a mesma razão, não. Eu acredito que cada pessoa tem uma maneira de se identificar e de se relacionar com esse personagem a ponto de passar por aquele ritual de preparação e viver essa performance, né? Qual a diferença entre um cosplay e fantasia? O cosplay ele usa uma fantasia, né? Só que ele não fica só na questão do visual, ele tem uma performance. Então tem que ter uma capacidade de expressão teatral aí, né? De você encarar um personagem e saber reproduzir aquela performance, né? De uma maneira... tanto que tem concursos, né? Tem vários festivais, tem concursos. Então a pessoa tem que saber mesmo sintetizar o que é a presença daquela personagem e trazer para o live action algo que geralmente é da animação, né? Cid, considerando que eventos como a Comic Con eram exclusivos apenas nas grandes cidades, o que você achou da iniciativa de criarem um evento cultural com proporções parecidas em uma cidade considerada pequena como Ribeirão Preto? Eu acho que a cidade cresceu bastante, né? Ribeirão Preto agora é uma área
com a região metropolitana, então, que abrange aproximadamente quase 2 milhões de pessoas. Então, acho que já tem algumas coisas em Ribeirão Preto que são pequenas, né, que ainda tem características de cidade pequena, mas cresceu bastante, né, e essa integração com a área, 34 municípios formam essa região. Então, não é mais pequena, né, então acho que comporta sim, assim como a gente tem vários shopping centers, por exemplo, quando se começou a construir um, depois outro, depois outro, depois outro, fala, nossa, não vai ter gente suficiente para consumir aqui. E tem, né, então é uma relação de polo regional mesmo. Cid, complementando a pergunta do Leandro, por que isso é importante? Eu acho que cultura em si é importante em qualquer nível, né? Seja ela pop, seja ela erudita, seja ela popular. Então, qualquer espaço que houver para qualquer tipo de manifestação é algo que vai acrescentar ao local onde ele ocorre e às pessoas na sociedade que convive e vai poder desfrutar de várias possibilidades de consumos culturais, seja ele num nível mais elevado ou mais simples. Então, nós podemos considerar Ribeirão Preto como um possível centro cultural? Na verdade já somos um centro cultural. Nós temos muitos eventos que ocorrem aqui, inclusive de nível nacional, né, e alguns até internacionais. Mas de qualquer forma, culturalmente, nós temos grupos que se dividem e não há, eu acho que o que falta é uma integração efetivamente, né, de representatividade desses grupos que estão produzindo esses eventos culturais, né. Então a gente vê iniciativas pulverizadas e ainda não há uma centralização, né, ou até associações que vão promover esse tipo de ação, né. Então acho que somos sim um polo, mas ainda precisa de organização para isso ficar bem estruturado e poder surgirem novos ainda, né, novas iniciativas nesse campo. Que já na região daqui do interior de São Paulo, não tem tanto evento cultural assim. Por exemplo, o Junta Geek, quando eles anunciaram que ia ter esse evento, estourou nas redes sociais, mas falta gente para comparecer no evento. Não teve tanta gente que compareceu assim como teve nas redes sociais. Por que será que isso aconteceu? Será falta de divulgação, talvez? Talvez as pessoas não se interessem tanto em comparecer em um evento? Acho que essa é uma tendência de nossos tempos, né? Acho que isso ocorre com qualquer tipo de evento, não cultural ou não. A gente está num momento complicado do país, né? A questão da insegurança, da crise econômica, então acho que tem muitos fatores que interferem nesse sentido aí. Muita gente curte, mas isso não converte em comparecimento. Isso é muito comum, acho que não é só na área cultural, não. Cid, você acredita que eventos como esse podem ter mais em Ribeirão Preto? Eu acredito que vem crescendo esse público, né, a procura, porque assim, a cultura, principalmente, que a gente está falando de cultura pop, mas essa maneira de classificar o geek ou o nerd, para nós é mais recente. Então eu acho que isso está se tornando claramente para o que ele está vindo, né? Então a cultura pop com um espectro, um guarda-chuva amplo, e aí a segmentação, porque a tendência do mercado é a segmentação. Então eu acredito que sim, comporta, mas de novo, nós temos fatores econômicos, sociais, de insegurança também, que vão afetar, né, a continuidade, porque o difícil desses eventos é a questão da continuidade, é você ter tanto o comparecimento do público quanto o espaço para você estar criando patrocinadores, né? Então tem várias variáveis aí que nem sempre podem estar ocorrendo ao mesmo tempo com a continuidade no tempo. Cid, na sua opinião, como fica a cultura pop nessa nova onda da internet e das redes sociais? Eu acho que ela só tende a crescer, né? E, de novo, segmentar cada vez mais, né? O que a gente vem observando. A internet, ela potencializou qualquer tipo de conhecimento, né? Eu acho que a cultura pop é um deles. É a que chega mais rápido, né? Então, se há as empresas que determinam que certos produtos vão ser dispostos para ser consumidos pelas pessoas, obviamente que eles vão usar as redes sociais para chegar num público cada vez mais amplo. E aí a gente tem essa contradição. A cultura pop, ela se propõe para um público amplo e ao mesmo tempo tem a segmentação. Então acho que nesses casos, o crescimento vai ser nesse sentido. Tentar expandir e expandir os grupos.
para todo mundo se encontrar, se identificar o produto que você quer consumir. E agregar as pessoas, né? Acho que isso que é fundamental, o que as redes sociais fazem muito bem, que é juntar as pessoas com o mesmo interesse e isso poder potencializar um grupo ou uma nova manifestação cultural desse sentido. Professor, muito obrigado. Obrigada. Obrigado, professor. Eu que agradeço. A entrevista está maravilhosa, o papo foi ótimo, mas o programa infelizmente se encerra por aqui. Muito obrigado pela participação, Cid. Obrigado também a todos os participantes e, claro, aos nossos telespectadores. Nos vemos no próximo programa.